Oi, o meu nome é Samantha. Eu tenho 17 anos e eu moro com a minha mãe e meus 2 irmãos. Meu pai faleceu de acidente de moto, faltando apenas 2 meses para o nascimento dos gêmeos. Desde então, a minha mãe virou outra pessoa. Tem dias que eu nem a reconheço. Nem cuidar dos meus irmãos ela quer mais. Quando eu chego do trabalho, eu tenho que dar banho e comida para eles. Eu saía para a faculdade preocupada, porque uma vizinha me contou que tinha dias que a minha mãe saía e deixava as crianças sozinha, mas que um pouco antes da hora que eu costumava chegar, ela voltava. Foram meses nessa vida, até que um dia ela simplesmente pegou as coisas e foi embora com um homem que eu nem conhecia. Eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Como eu iria trabalhar e estudar tendo os meus 2 irmãos para cuidar? Liguei para o meu patrão e contei o que tinha acontecido. Ele me deu um dia de folga para eu conseguir resolver tudo. Eu consegui creche e tranquei a minha faculdade, pois eu não achei uma outra maneira de conduzir tudo aquilo. Eu amava os meus irmãos e não tinha intenção nenhuma de deixá-los longe de mim. A partir daquele dia, eu virei mãe deles e decidi que faria o possível e o impossível por eles. Eu trabalhava o dia todo, às vezes até 2 turnos para dar conta de tudo. Era cansativo demais. Eu dormia mal e cheguei a ficar doente, mas eu tinha esperança de que uma hora as coisas iriam melhorar. Os meses foram passando e eu acabei me acostumando com a nova rotina. Eles eram a minha alegria e tudo que havia me restado da minha família. Ainda bem que eu sempre podia contar com uma amiga minha, a Sandra. Nos finais de semana, levávamos as crianças para passear no parque. Eles adoravam. Brincavam tanto que depois do banho dormiam muito, e eu aproveitava para descansar também. Quando saía com eles, as pessoas me perguntavam quantos anos eu tinha, por que eu havia engravidado tão nova. Logo que eu contava a verdade, as pessoas me elogiavam e outras até me mandavam coisas lá para casa. Às vezes, eu acordava no meio da noite chamando por minha mãe. Eu tinha a impressão que ela tinha voltado para casa, mas era só um sonho. Acho que ela nunca amou os filhos, senão ela estaria ali conosco. As irmãs da minha mãe sempre ligavam perguntando por ela e diziam que não tinham notícias, mas pedia que elas não contassem para minha avózinha, pois ela já era bem idosa e podia sofrer demais por causa de tudo aquilo. Elas concordavam comigo e pouparam a minha avó, mas eu sabia que um dia eu teria que contar, pois a minha mãe não voltaria mais. Mas enquanto isso, eu continuava a cuidar dos meus irmãos sozinha. Eu ficava triste toda vez que eu via uma amiga com um namorado e pensava que esse dia jamais chegaria para mim. Ninguém iria querer namorar uma moça que já tinha 2 filhos. O jeito era me conformar. Eu trabalhava em uma lanchonete e o meu patrão sempre me ajudava com as coisas de casa. Eu tinha que agradecer muito o que ele fazia por nós. Ele se comportava como se fosse nosso pai. A mulher dele até se ofereceu para ficar com os meus irmãos quando eu voltasse a estudar, mas eu preferi esperar eles crescerem um pouco mais. Eu era nova e eu tinha a vida toda para frente para estudar. Ele comentou que um cliente tinha visto a minha mãe em uma cidade próxima, mas quando ele foi cumprimentá-la, ela fingiu não o conhecer, mas deixou o endereço do lugar caso eu quisesse procurá-la. Agradeci, mas eu não faria isso. Ela tinha nos abandonado. Nunca quis saber se estávamos bem ou não, e eu estava dando conta de cuidar das crianças. Minha tia Lia ligou, falou que a minha avó queria nos ver. Ela tinha mandado o dinheiro da passagem para irmos até lá. Eu prometi que no final de semana eu iria com os meus irmãos. Só fiquei preocupada em ter que contar a verdade para ela, mas não entregaria o endereço que o cliente deixou na lanchonete. Sabia que ela ia ficar muito triste com as atitudes da minha mãe. No sábado pela manhã, fomos para a casa da vovó. Ela ficou muito feliz com a nossa visita. Os meninos ficavam o tempo todo em cima dela. Foi um final de semana muito bom. E eu estava precisando mesmo me distrair um pouco. Quando ela perguntou da minha mãe, eu fiquei sem ter o que falar. Ela me abraçou e disse que minha mãe sempre foi a ovelha negra, mas que ela voltaria. Perguntou se eu queria deixar os meninos morando com ela e com a minha tia, mas eu recusei. Eu falei que eles eram responsabilidade minha e eu jamais os abandonaria, mesmo que eu precisasse passar fome. Eu voltei para casa no domingo à noite e cheguei exausta. Precisava descansar, pois os meninos tinham aula e eu teria que ir trabalhar.
e depois tinha consulta com o pediatra no final do dia. Levantei como de costume e levei os meninos para a escola e fui para a lanchonete. Na hora do almoço, um cliente entrou e ele era bem bonitinho. Começou a conversar comigo, perguntou se eu tinha namorado e até pediu meu telefone. Começamos a conversar por mensagem e chamadas de vídeo. Depois de uma semana, ele me chamou para sair e eu nem acreditava que aquilo estava realmente acontecendo, sabe? Eu aceitei. Eu perguntei para minha amiga se ela podia ficar com os meus irmãos. Ela estava super animada. Mas assim que saímos, percebi que não tinha feito uma boa escolha. O Leonardo logo falou que não queria nada de sério comigo. Eu fui embora decepcionada. Não sei o que ele pensou a meu respeito, mas eu não estava ali para ser a diversão dele e depois ser descartada, sabe? Quando eu cheguei na minha casa, a minha amiga estranhou. Eu contei o que tinha acontecido e prometi que nunca mais me envolveria com ninguém, pois os homens eram todos iguais. Eu estava bem chateada. A minha amiga dormiu com a gente naquela noite e os meus irmãos adoraram. Ela era a tia da bagunça. Depois que eles dormiram, ainda ficamos um tempo conversando. Era bom demais ter ela comigo. Já tinha passado um ano que a minha mãe tinha ido embora e os meus irmãos nem se lembravam mais dela. Mas eu tinha curiosidade para saber o motivo dela ter abandonado a gente. E sempre me perguntava se ela não sentia um pouco de saudade. Minhas tias resolveram fazer uma festinha para os gêmeos e eu estava muito feliz. Minhas amigas começaram a trazer coisas para ajudar também naquela festa. Eu nem acreditava que já tinha passado tanto tempo. Naquela festa eu conheci o Luciano. Ele era lindo, bem branquinho, dos olhos azuis e todo tímido. Eu me apaixonei na mesma hora. Depois que quase todo mundo tinha ido embora, ele veio conversar comigo e até me ajudou a colocar os meus irmãos na cama. Falamos sobre tudo. Ele queria saber como eu tinha conseguido segurar a barra sozinha. Falou que eu era a mulher ideal de qualquer homem e que ele estava feliz por ter me conhecido. Passamos a nos falar com mais frequência e ele disse que não me chamaria para sair pois sabia que eu precisava cuidar dos meus irmãos. E ele perguntou se poderia vir até minha casa. Assim, ele me ajudaria com os meninos. Eu adorei a ideia. Jamais imaginei que um dia isso aconteceria. Mas logo ele me pediu em namoro. E eu perguntei se a família dele não iria se importar, pois eu já tinha 2 filhos. Mas ele me tranquilizou. Depois de algumas semanas fomos conhecer os pais dele. Eu me senti em casa. Eram pessoas agradáveis e me trataram super bem. O pai dele passou o tempo todo brincando com os meninos. Na hora de ir embora, a mãe dele me abraçou e falou que estava muito feliz com o nosso namoro e que o filho não poderia ter feito a escolha melhor. Confesso que pela primeira vez me senti importante para alguém, sabe? Namoramos por 1 ano e até que um dia ele chegou no meu trabalho com flores na mão e com os meus irmãos junto com ele. Eles começaram a comer e logo depois começaram a chegar os nossos amigos e a minha família também. A família dele, e eu confesso que eu não estava esperando aquela surpresa. Meu patrão baixou as portas, surgiu com um bolo na mão e vários doces. E os meus irmãos carregando alianças. Eu chorei de tanta emoção. Então o Luciano se ajoelhou e perguntou se eu queria me casar com ele. A resposta não poderia ser diferente, claro que eu aceitei. A festa rolou a noite toda. Minhas amigas me falavam a todo momento que tinham certeza que eu seria recompensada por tudo aquilo que eu tinha passado, e também feito pelos meus irmãos. 6 meses depois nos casamos. Foi uma cerimônia linda, e desde então, nossa vida tem sido maravilhosa. Estamos à espera do nosso 3º filho, já que os meus irmãos agora são os nossos filhos, e o juiz nos concedeu a guarda deles. Quanto à minha mãe, não tive mais notícias. Talvez um dia ela apareça, mas não tenho criado expectativa, sabe? Afinal, eu ocupo meu tempo sendo muito feliz. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, espero muito que vocês tenham curtido essa história. Não esqueçam de compartilhar com alguém para ajudar a gente a divulgar. E volta aqui amanhã que tem mais vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!